Deputado, eu queria começar falando sobre a PEC da blindagem, né? O senhor se posicionou contra, teve um embate com o Nicolas, e queria saber como é que o que o senhor pensou sobre essa ação, assim, né? Por que de fato não poderia passar essa PEC? Porque qualquer deputado preso roubando, matando uma pessoa, traficando, poderia ser solto com voto secreto dos seus colegas, né? Seria um risco para a democracia. Isso é um risco para a democracia, para a sociedade, para a moralidade pública, para o próprio parlamento, assim, a quantidade de... isso seria um chamariz, transformar um parlamento num covil de proteção para o crime organizado, né? Porque um sujeito do PCC, do Comando Vermelho, que queira se blindar de ações penais, poderia facilmente disputar uma eleição para deputado federal e se aproveitar desse instituto, né? Você não corrige, você não remedia um abuso do Supremo Tribunal Federal com outro abuso. Aliás, uma das minhas frases preferidas do Barão de Montesquieu no Espírito das Leis é em que ele dizia que via os antigos abusos e via a sua correção. E via também os abusos da própria correção. Eu acho que essa frase encaixa-se perfeitamente na PEC da blindagem, porque existem 1 milhão de outras PECs e de outras maneiras de você frear os abusos do Supremo que não, sem fazer a proteção de criminosos, né? Medidas mais, digamos assim, pacatas, consensuais, né, de mandato, de fim de decisão monocrática, de fim do foro privilegiado. Eu, no mundo ideal, e devo apresentar, aliás, uma PEC nesse sentido nas próximas semanas, que eu tenho trabalhado nos últimos 2 anos, seria mais radical. Tiraria o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. Na verdade, defenderia que houvesse uma corte constitucional que só julgasse leis em abstrato, não julgasse casos concretos, não julgasse pessoas, fizesse apenas controle de constitucionalidade, como acontece na Europa, né? Praticamente todas as cortes constitucionais europeias, elas são uma instância apartada do Poder Judiciário. Então, esse mesmo modelo aqui já garantiria um desenho institucional muito mais saudável do que a gente tem hoje, com um protagonismo exacerbado por parte do Supremo, tanto em relação a parlamentares, né? Nós temos hoje, salvo engano, 48 parlamentares que estão respondendo no Supremo por coisas que falaram. Um deles sou eu. O que claramente configura um abuso por parte do Supremo, que deveria punir, investigar e conduzir processos criminais contra criminosos, né? Não contra pessoas que falam A ou B. E no outro ponto do próprio abuso do Supremo em relação a legislar, em atropelar as nossas prerrogativas. A gente viu isso em alguns casos, mais recentemente, quando a presidente era a ministra Rosa Weber, ela sinalizou pautar a votação sobre o aborto. Agora o ministro Barroso diz que deve depositar o seu voto antes de renunciar ao cargo, que é uma matéria atinente ao parlamento. A discussão do marco temporal, a discussão do licenciamento ambiental, que muito em breve deve chegar ao Supremo Tribunal Federal, e também é uma matéria que é particular do parlamento. Então, esses dois aspectos estariam bem limitados caso o Supremo não fizesse parte do Judiciário. Deputado, isenção do imposto de renda. Se não me falha a memória, o senhor teve algumas críticas quanto à tabela, né? Sim. E agora está na mão do Senado, talvez com algumas mudanças, ainda estamos vendo como vai ser. Como é que o senhor vê essa medida aí, que foi uma proposta, a principal bandeira, né, do governo Lula para esse ano? O senador Renan Calheiros, ele disse que quer que o texto seja levado diretamente à sanção, que ele não volte para a Câmara, né? Mesmo porque a Câmara tem a palavra final, porque é a casa iniciadora. Só tem 2 maneiras disso acontecer. Ou ele não muda o texto e aprova do jeito que tá, ou ele, ilegalmente, como o Senado já fez, aprova a mudança de mérito como se fosse mudança de redação, né? Então ele diz, não, eu tô apresentando essa emenda aqui só pra corrigir um erro de português. Aí ele vai lá e muda uma alíquota, muda uma compensação. Esses são os 2 únicos caminhos. Eu, sinceramente, primeiro, as pessoas precisam entender que a isenção do imposto de renda não é nenhum favor. Sucessivos governos não atualizaram a tabela do imposto de renda, fazendo com que na prática a gente tivesse um aumento anual. Porque se você não corrige pela inflação, basicamente você está tendo um aumento de imposto, porque a renda das pessoas não está aumentando e o tributo continua o mesmo, sem ser reajustado. O preço das coisas está aumentando e o tributo é o mesmo, sem ser reajustado. A isenção já seria se a gente tivesse uma correção automática pela inflação, que foi uma coisa também que o governo não deixou votar, em parceria com o deputado Arthur Lira. Se tivesse essa renovação automática, não só a gente já teria isenção até 5 mil, como as faixas superiores também estariam sendo contempladas. E as faixas superiores, elas, diferente do discurso, né, do governo, não é super rico. Quem ganha 7.500, quem ganha 10.500 não é o George Soros, não é o Warren Buffett, né? A gente tá falando de engenheiros, advogados, médicos, enfim. E não entraram, né, no reajuste. Foi feita a isenção sem o reajuste do resto da tabela. Esse é um ponto. O outro ponto é que o governo não precisaria de compensação, porque ele já teria compensado, seja com o aumento do IOF, seja com a medida provisória 1303, se eles tivessem aprovado. Porque não caiu o IOF, eles compensaram uma coisa que já tinha arrecadação, né? Então, olha, não deixei de arrecadar, criei uma nova medida de compensação. Mas peraí, agora eu compensei, sendo que eu já tinha arrecadado antes. Então, foi basicamente um aumento de imposto pro governo ter mais dinheiro em caixa para gastar no ano que vem, né? E se fosse o senhor o criador dessa reforma, assim, que medidas o senhor priorizaria para garantir a justiça fiscal, vamos dizer assim? Primeiro, 15 bi de corte de super salário. Já seria uma economia anual que cobriria boa parte dessa isenção. Segundo, corte de privilégio tributário. A gente tem hoje dos 800 bi que a gente tem de renúncia, cerca de 150 a 200 bilhões vai para grandes empresários, né? Boa parte do resto não vai, que isso também é um discurso que o governo usa de maneira falaciosa, né? Eles falam como se 800 bilhões de reais fosse pro bolso dos mais ricos todos os anos. Só que a principal renúncia fiscal é o Simples, né? Não tem nenhum bilionário no Simples. Depois dedução de imposto de renda de pessoa física. Aí nós temos também top 5, a isenção dada para entidades de assistência social, que entram para suprir uma deficiência do Estado, onde o Estado deveria agir, falha, a iniciativa privada, a sociedade civil, se organiza para fazer caridade. O que sobra de fato indo para o bolso de rico é 150 a 200 bi. E o governo só sinaliza que desses 150 a 200 tem coragem de cortar 10, 15 e até agora não cortou. Teve muito discurso contra super rico, mas nós continuamos todos os anos passando 150 a 200 bi. E quem aumentou o privilégio para a elite privada do Brasil
foi o governo Lula, né? Ele recebeu a renúncia fiscal, estava em 2,2. Ele entrega, a renúncia já estava em mais de 4. E o PT vota, apesar de agora dizer que é a favor, vota em 2021 contra a PEC que limitava 2% do PIB, os privilégios tributários. E agora eles dizem, não, é um absurdo ter tanto do PIB como privilégio. Primeiro, vocês que criaram. Segundo, quando tentaram segurar, vocês foram contra. Então, primeiro que essas duas medidas já dariam aí, 3, 4 isenções de imposto de renda. Mas eu ainda adicionaria corte de emendas parlamentares. Aliás, para mim, no mundo ideal, a emenda nem existiria. Não é papel de parlamentar ficar executando orçamento, inaugurando obra no seu reduto eleitoral. Quer inaugurar obra no seu reduto eleitoral? Inaugure porque você é aliado do prefeito e do governador e não porque você sequestrou parte do orçamento para sua base. Então, que aí seriam 40 bi, mas vamos supor que a gente fizesse um contingenciamento aí de 10%, já daria 4 bilhões de reais ao ano. Lugar para cortar não falta. O que falta é vontade política por parte do governo. Deputado, temos um cenário ainda confuso, acho, para 2026, né? Pensando na direita. A gente está vendo aí uma direita dividida, sem a clareza de um nome. Como é que a direita tem que se portar agora nesse... Estamos há 6 meses aí de ter que deixar cargo para começar a campanha, nananã. Como é que vai ser esse futuro próximo? Olha, quem tá confuso é a direita bolsonarista e o Centrão. Eu tô com uma mentalidade muito clara de que o meu candidato à presidência da República chama-se Renan Santos, né? Que tem um programa de defesa de declaração de guerra às facções criminosas com a adoção do direito penal do inimigo, que tem uma proposta muito firme de fazer um reajuste fiscal mais drástico que já foi feito na história do país, com a PEC que eu apresentei do equilíbrio fiscal, que daria uma economia de 1,1 trilhão, sem contar a economia com a queda na taxa de juros, que defenderia um programa agressivo de desfavelização do Brasil. Então, assim, o meu programa, o meu candidato, o meu rumo, tá muito claro dentro do Partido Missão. Quem que os bolsonaristas e o Centrão vão articular para ser o candidato deles, não sei. Eu sei que nós vamos disputar contra ele. Mas o senhor está dentro do Congresso, convive com eles. Como é que o senhor enxerga essa... Eu acho o seguinte, primeiro o Tarcísio, ele é o candidato dos sonhos do Centrão, né? O Centrão entende que teria espaço no governo Tarcísio, primeiro porque ele sairia com uma coligação tão grande que antes de assumir a presidência da República ele já ia estar devendo um boleto gigantesco, antes de mandar o primeiro projeto para o Congresso Nacional. Já não ia ter um ministério ou um centavo de emenda para negociar, porque ele já teria compromissado com a coligação que fez ele vencer a eleição. Então ele estaria com um capital político muito esvaziado. Mas Tarcísio não tem coragem de fazer um mínimo de enfrentamento em relação, ou de ter 1% de grito de independência em relação ao Bolsonaro. Então ele só sai se tiver 100% de certeza que vai ter o apoio do Bolsonaro, que não vai ser atacado pelos filhos do Bolsonaro. Isso não vai acontecer. O Eduardo vai continuar atacando o Tarcísio porque o Eduardo quer que o candidato seja ele. E o Jair não vai dar a palavra dele, primeiro porque ele também é outro iludido que acha que tem alguma chance de reverter a sua inelegibilidade e ele ser o candidato. E segundo também porque não é como se a palavra do Jair na política valesse muito, porque ele também é conhecido por prometer várias coisas para os seus próprios aliados bolsonaristas e depois não entregar esses apoios. Aí o que sobraria seria o Ratinho, mas o Ratinho não é um nome que tem grande simpatia, né, dos bolsonaristas, então não sei como é que ele se equilibraria nesse xadrez, se ele ia conseguir puxar como voto útil, né, mesmo com um bolsonarista meio tampando o nariz votando nele. Então, não sei, eu acho que essa é uma equação que tá difícil, não, né? não sou eu o aluno que vou ter que solucionar. E como é que tá a situação do Missão no TSE hoje, deputado? E outra coisa, o senhor, a sua desfiliação já é pública, né? O senhor já falou sobre. E aí tem 2 possibilidades para sua idade, né? Tentar um terceiro mandato ou governo. Como é que tá essa... Existe essa dúvida? Não existe? Como é que tá a sua situação em 2026? O primeiro ponto sobre partido, a parte mais difícil já foi, que era a validação das assinaturas. Teve o prazo de impugnação, e aí muita gente fez acusações levianas, né? A coleta de assinaturas foi fraudulenta, vocês escondiam que era pro partido, na própria ficha tá escrito que é pro partido e tava todo mundo com crachá, né? Muita gente falou muita besteira. Mas o que eu achei curioso é que teve prazo de impugnação, para que todas essas pessoas que falaram coletaram irregularmente, não sei o que lá, fossem lá e contestassem no tribunal. Não teve nenhum pedido de impugnação. Então, é até bom que ninguém tenha impugnado, porque a gente processa eles e ganha indenização, ajuda a financiar o partido. Outro ponto, Procuradoria-Geral Eleitoral também não apresentou nenhum óbice, deu parecer favorável. Então, deve ser um julgamento homologatório, assim, sem grandes controvérsias, e que deve acontecer até o final desse mês. Sobre a minha situação, nós vamos bater o martelo, se sai o candidato a deputado federal ou a governador, no nosso Congresso Nacional, dia 29 de novembro, que aliás nós substituímos, agora não é mais um Congresso Nacional, é o primeiro festival do Movimento Brasil Livre, que a gente vai fazer no dia 29 de novembro. Até lá, a gente deve bater o martelo, não só sobre esse assunto, em relação a mim, mas em relação a outras situações ao redor do Brasil. E o senhor tem vontade de ser governador? Eu tenho muita vontade de ir pro executivo, sim. Eu acho, primeiro, quem tá mais próximo dos problemas do dia a dia é o prefeito. E eu já escutei isso de ex-prefeitos que foram governadores dizer que ele tinha mais satisfação de resolver os problemas do dia a dia e estava mais próximo na prefeitura. Agora, sem dúvida nenhuma também, o governo do estado seria uma grande honra, primeiro por ser o estado de São Paulo, que é um estado onde eu nasci e do qual eu tenho muito orgulho, e de ser praticamente um país, né? O estado de São Paulo tem o quê? Praticamente 4 vezes a população de Portugal, né? É um estado muito grande, é o estado mais produtivo do país. Então, eu tenho vontade de ser prefeito, tenho vontade de ser governador, tenho vontade de ser presidente da República, de ser secretário-geral da ONU. Agora vamos ver até onde eu consigo chegar.